de sua confiança você tem colocado no Senhor? Esse é o estudo de número 935 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. E veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Nós devemos aprender a confiarmos totalmente no Senhor, quer as coisas estejam do jeito que queremos ou não. Vamos ao nosso tema. Confiando 100% no Senhor. O nosso texto base está no livro de Provérbios, capítulo 22, verso 19, que diz: para que a tua confiança seja depositada toda no Senhor, vou instruir hoje também a ti. A Bíblia nos ensina que nós devemos confiar totalmente, plenamente no Senhor, ou seja, a nossa confiança em Deus tem que ser 100%. Jeremias capítulo 17, verso 7 diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. E totalmente significa completamente, plenamente, inteiramente. Ainda diz que é perfeitamente, é colocado muito, definitivamente. Olha, também é integralmente no Senhor. A Bíblia nos ensina que quem deposita a absoluta fé no Senhor é inabalável. Salmo 125, verso 1, que diz assim: todos aqueles que depositam absoluta fé no Eterno são inabaláveis como o monte de Sião. O salmista está demonstrando que a fé integralmente colocada no Senhor, ela faz o homem ser inabalável diante das aflições, diante dos sofrimentos. E ele escreveu esse salmo após a saída do povo israelita do cativeiro babilônico. Então ele sabe o que ele estava falando. Possivelmente ele escreveu para fortalecer, para confortar o povo na reconstrução de Jerusalém. E eles, o povo israelita, tiveram muitos opositores, muitos inimigos para enfrentar. A Bíblia nos mostra que muitos personagens bíblicos colocaram a fé totalmente no Senhor, 100% no Senhor, e foram livres da morte. Vamos nos lembrar primeiramente da mulher do fluxo de sangue. Vamos relembrar essa história. Ela estava há 12 anos doente, ela estava sem esperança, já havia gasto todo o recurso financeiro com os médicos, mas quando ela ouviu falar sobre Jesus, ela confiou plenamente que ele poderia mudar aquela história. Marcos capítulo 5, verso 26 e o verso 27 diz: ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Ela confiou completamente que Jesus poderia mudar aquela situação em que ela estava vivendo. Ele poderia mudar o sofrimento dela e torná-la uma mulher livre da enfermidade, livre da discriminação, livre do preconceito. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela tomou uma decisão e ela decidiu agir. Marcos capítulo 5, verso 28 diz assim: pois dizia consigo mesma, se eu puder ao menos tocar as suas vestes,
ficarei curada. Ela decidiu batalhar pela fé que ela tinha no que ela ouviu. Ela foi em busca da cura, ela enfrentou a multidão, rompeu as barreiras e ela tocou nas vestes de Jesus e ao tocar ela ficou curada. Marcos capítulo 5 verso 29 diz: e naquele instante se lhe estancou a hemorragia e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. A confiança plena dela no Senhor agradou ao nosso bondoso Deus e ela recebeu, além da cura do corpo, a salvação. Marcos capítulo 5 verso 34 diz: e Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e estejas liberta do teu sofrimento. A salvação é a maior bênção que o ser humano pode receber. Glória a Deus que nós somos libertos do pecado, nós somos salvos em Jesus Cristo, louvado seja Deus. Vamos ver outro exemplo. Um centurião romano que ouviu falar de Jesus teve uma atitude de fé. Lucas capítulo 7 verso 3, o centurião havia ouvido falar de Jesus e por isso lhe enviou alguns líderes religiosos dos judeus pedindo que fosse curar seu servo. Aquele centurião ouviu falar de Jesus e ele depositou 100% da fé dele no Senhor. Ele agiu porque o servo dele estava doente. Qual foi a atitude dele? Enviou alguns líderes religiosos para interceder por ele. Lucas capítulo 7, o verso 4 diz assim: então, aproximando-se de Jesus, apelaram com muitas súplicas: este é um homem que merece que lhe concedas esse favor. Aleluias! Aquele homem, ele era um homem justo, ele era um homem que ajudava os judeus, ele era um homem que temia a Deus, e Jesus ouviu as súplicas daqueles líderes, pois quem busca ao Senhor encontra o seu favor. Provérbios capítulo 8 verso 35 diz: porquanto toda pessoa que me encontra acha a vida e ganha o favor do Senhor. Salomão ensina que quem age com bondade, como no caso nós vemos os líderes religiosos testemunhando sobre aquele centurião, e quem age com bondade encontra o favor do Senhor. Provérbios capítulo 12 verso 2 diz: o homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que engendra malignidades está sob a condenação do Senhor. A confiança plena daquele centurião agradou ao Senhor. Lucas capítulo 7 verso 7 diz: por isso nem mesmo me considerei merecedor de ir ao teu encontro, mas ordena com uma só palavra e o meu servo será curado. A confiança plena daquele centurião na palavra do Senhor: basta uma palavra que o meu servo será curado. Deixou Jesus admirado, deixou Jesus maravilhado. Lucas capítulo 7 verso 9 que diz: ao ouvir esta declaração, Jesus muito se admirou dele e voltando-se para a multidão que o acompanhava, exclamou: asseguro-vos que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. Quantas pessoas que servem ao Senhor não conseguem ter confiança plena no Deus Todo-Poderoso diante de qualquer dificuldade. Essas pessoas se desesperam, elas sofrem com a situação adversa, elas perdem a esperança, mas o centurião, ele creu 100% no Senhor, ele creu
plenamente no poder de Jesus e o servo dele foi curado. Lucas capítulo 7, o verso 10 diz: e aconteceu que os homens que haviam sido enviados retornaram para a casa do centurião e ao chegarem lá encontraram o servo dele totalmente curado. A nossa confiança no Senhor precisa ser 100%, precisa ser plena, precisa ser total para assim o agradarmos, pois a Bíblia ensina que sem fé ninguém, mas ninguém mesmo pode agradar ao Senhor. E Davi, ele nos ensina que quem confia no Senhor plenamente, 100%, é feliz. Salmo 2, verso 12 diz: rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente, felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Precisamos aprender a colocar a nossa confiança 100% no Senhor. O salmista, na oração dele, ele reconheceu que o homem é feliz se ele colocar plenamente a sua confiança no Senhor. Salmo 84, verso 12, que diz: ó Senhor Todo-Poderoso, feliz é o ser humano que em ti confia plenamente. O salmista escreveu esse salmo possivelmente quando ele estava lá no exílio babilônico, mas no sofrimento, mas na humilhação, mas no desprezo, ele não deixou de confiar no Senhor. A confiança dele não foi abalada, ele confiou plenamente que a promessa de Deus para o seu povo se cumpriria, mas no tempo determinado por Deus. O profeta Isaías, ele ensina que no tempo determinado por Deus encontraremos o favor do Senhor. Isaías capítulo 30, verso 18: contudo, Yahvé espera o momento de ser mais uma vez misericordioso e mostrar-vos a sua graça. Ele, olha que tremendo, ele, o Senhor, se ergue para demonstrar-vos toda a sua compaixão, porquanto Yahvé é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele depositam confiança e esperança. O profeta Isaías é um exemplo de um homem que confiou plenamente no Senhor. Ele confiava na misericórdia, na graça e na bondade do Senhor. E ele também ensina que quem deposita toda confiança no Senhor é guardado por ele. Isaías capítulo 26, o verso 3 diz assim: ó Yahvé, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está alicerçado em ti, porquanto deposita em ti toda a sua confiança. Tem outro exemplo que nós vamos ver, que é para fortalecer a nossa fé, e este exemplo são daqueles 3 jovens amigos de Daniel. Nós vemos que eles colocaram totalmente, inteiramente a confiança deles no Senhor. Quando o rei Nabucodonosor mandou-os chamar e os ameaçou, eles não cederam, eles não se prostraram diante da estátua do rei. Daniel capítulo 3, o verso 14, o verso 15 diz assim: falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é.
Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aqueles 3 jovens, diante da fúria do rei, diante daquela ameaça, eles não perderam a fé, não. Eles não se abalaram. Eles poderiam até serem jogados dentro daquela fornalha ardente, mas a confiança deles era 100% no Senhor, que Deus faria de acordo com a vontade dele. Vamos ver a resposta deles para o rei? Daniel capítulo 3, o verso 17, o verso 18 diz: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Olha a confiança deles. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eu quero te fazer uma pergunta. Se fosse você que estivesse vivendo essa ameaça, será que você se manteria fiel a Deus? Será que a tua confiança que Deus faria segundo a boa, agradável e perfeita vontade dele seria 100%? Você se manteria firme ou será que você cederia à ameaça do rei? Eles permaneceram firmes e eles foram honrados por Deus. Sabe por quê? Porque mesmo o Senhor não impedindo eles de entrarem na fornalha, mas o Senhor esteve com eles. O Senhor os livrou e os livrou do poder do fogo. O fogo não teve poder para fazer dano nenhum a eles. Daniel capítulo 3, verso 27 diz: e reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei. E contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Imagina, o rei, os príncipes, os governadores, os conselheiros estavam admirados, estavam contemplando o agir de Deus na vida daqueles 3 jovens, e eles foram honrados por Deus e também pelo rei. Daniel capítulo 3, o verso 30 diz assim: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Eu vou começar a concluir. Os exemplos que nós vimos dessas pessoas nos ensina, nos motiva, também nos fortalece, porque foram pessoas reais que ousaram colocar totalmente a confiança deles no Senhor, e eles receberam cura, receberam livramento, eles agradaram a Deus. Que possamos falar assim como está escrito no livro de Isaías. Isaías capítulo 12, verso 2, eu vou concluir com esse versículo. Elo, Deus é a minha salvação, sinto-me inteiramente confiante, de nada eu tenho receio, porquanto Yahvé, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Que você possa aprender a depender de Deus, a colocar a tua confiança 100% naquele que é fiel, naquele que é digno de toda honra, de toda glória, é digno da tua confiança. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça aqui no nosso canal seus comentários, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que se inscreva, ative o sininho, que é para você ser avisado dos próximos vídeos. Mas olha, não precisa esperar os próximos lançamentos, nós temos diversos estudos aqui no nosso canal.
canal e que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.